muito bem-vindo. Dri, Renato, sem saber que eu estou aqui numa audiência, e estou aqui, o senhor vai me ouvir agora, me esperando para falar com vocês, porque é uma loucura grande essa minha agenda, né? Cheguei de madrugada de Brasília, mas estou à disposição de vocês, para meio minuto de prosa. Mas vamos lá, vamos rápido, então não vamos tomar tanto do seu tempo, Zé Guimarães. Eu queria saber como está sendo esse começo do governo, né? Ocupando a liderança que você está ocupando na Câmara, se tem sido fácil negociar uma maioria de direita e liderada por uma pessoa... Epa, caiu o Guimarães aqui. Eita. Acho que deve ter desconectado. Vamos ver se ele consegue... Ele vai voltar. Voltou. Esse deu, pronto. Voltou aí o Guimarães. E eu estava te perguntando como é liderar, né, o governo com minoria absoluta. Deixa eu me organizar aqui. Renato, veja bem, são 40 dias de governo, né? E tem as ações que o governo vem tomando, que são muito importantes para mostrar, entregar para o povo brasileiro algumas das medidas que foram anunciadas na campanha, né? E, pelo menos, eu citaria algumas que são fundamentais, que estão repercutindo dentro do Congresso, ajuda a construção da base, dado o compromisso dos parlamentares com essa questão. O governo vai está retomando as obras paradas na educação, na obra rodoviária, e um programa muito importante que é o Minha Casa e Minha Vida, que está sendo retomado, foi lançado anteontem na Bahia. O governo vai construir 2 milhões de moradias nesses próximos anos, até 2026. E, ao lado disso, vai anunciar 3 medidas pós-carnaval que são essenciais. O reajuste, a política de reajuste do salário mínimo, a isenção para o imposto de renda, ampliar o teto, e a questão desse programa do Desenrola, que é a forma de garantir de preço de dezenas de milhares, em torno de 70 milhões de brasileiros e brasileiras que estão com seu nome no cadastro negativo. Isso tudo vem ajudando o governo a formatar a sua base. Até agora, as coisas têm caminhado bem. Nós aprovamos aquela PEC, o balanço que eu faço, a PEC do Bolsa Família da transição, que foi, sem essa PEC, o governo estava paralisado, dado o rombo que o governo anterior deixou, o desmonte que ele fez dos ministérios e, principalmente, o que gastou 300 bi para tentar a reeleição, deixou praticamente tudo desestruturado e parado. Sem a PEC, nós não tínhamos como lançar o Minha Casa e Minha Vida, iniciar a campanha retomar essa campanha de imunização, zerar a fila de cirurgias das cirurgias eletivas, lançar o Minha Casa e Minha Vida, o Bolsa Família, que vai ser incorporado 150 por criança. Então, esses programas todos, nós devemos muito ao que nós fizemos na aprovação da PEC. Segundo, a eleição das duas casas. A eleição das duas casas, elas foram fundamentais para garantir estabilidade. Nós não tínhamos como lançar candidato, por conta, nós não íamos construir uma derrota que seria muito danosa para o início da estabilidade da relação com a aliança. Deu certo e agora nós estamos construindo a base. Hoje nós temos a base, além dos PT, PCdoB e PSB, que é a base original que vem da campanha da federação, PCdoB, PV, PCdoB, nós temos o Avante, nós temos o Patriota, nós temos o Podemos, nós temos a cidadania está conversando bastante conosco, nós estamos conversando até com o PSDB, e temos MDB, PSD e União Brasil também, né? Que são partidos mais de centro que podem consolidar a nossa base. Vai chegar o momento que nós vamos testar no painel. As pessoas ficam me perguntando lá na minha condição de líder, quantos votos o governo tem? Eu não vou contar voto. Vai chegar uma hora que nós vamos ver o painel. O painel é a melhor forma de testar o quórum
para as votações importantes do governo. E nós vamos testar o COR agora no CARF, que é a reformulação do voto de qualidade nesse Conselho administrativo dos recursos fiscais que nós vamos ter que tratar agora. Nós já começamos a tratar com o ministro Haddad. Então, Adri e Renato, é um esforço grande. A maioria do Congresso não votou em nós, mas nós estamos tendo muita paciência, porque o governo precisa de duas coisas: governabilidade, peso social, entrega de ações para o povo, como essas que eu já mencionei, e, evidentemente, a questão da base institucional. Ninguém governa o presidencialismo de coalizão, já que nós não temos maioria na Câmara, nós precisamos desses partidos, e esse é o esforço que está sendo feito. Eu disse na reunião do PT segunda-feira, o que deve sustentar a aliança que estamos fazendo na Câmara, com força de direita e de centro, é o programa de reconstrução. O Lula foi eleito em cima de uma ideia, de um programa, que é o programa de reconstrução, que está aí, as urnas indicaram esse caminho. Sem fugir dele, nós vamos, evidentemente, buscando construir a nossa base dentro do Congresso Nacional. As coisas estão andando bem, e esse é o meu esforço. Talvez a tarefa mais difícil do governo é liderar na 513 parlamentares, que a maioria é conservadora. Mas a base do Bolsonaro está esmilinguindo, eles estão muito isolados, nós temos diálogo bastante com deputados do PL, deputados do PP, que estamos conversando bem com o Lido Fufuca, né, e com os republicanos. Eu acho que nós estamos num processo de construção de uma base que é necessária para a aprovação de medidas e PECs. Então, não tem nenhuma PEC em curso, que é a PEC da reforma tributária, porque a ideia do Haddad é encaminhar para a Câmara até abril a nova política fiscal do país, chamado arcabouço fiscal, que ele vai enviar, porque nós acabamos com o teto de gastos, e a reforma tributária, que já foi montado um grupo de trabalho. Até agora, Adri e Renato, as coisas estão andando bem. Eu estou conduzindo de manhã, de tarde, de noite isso na Câmara. Não há sobre paciência, muito diálogo e sabedoria para compor um campo que dê governabilidade ao presidente Lula para ele tomar as medidas que estão no programa de reconstrução e transformação do país. Muito bem. E tem... Eu estava lendo aqui que que o Arthur Lira queria pautar uma questão das regras de convivência aí na Câmara, cercar, punir os deputados que agredirem, fizerem um discurso de ódio, porque a gente viu na própria eleição do Arthur Lira, os deputados bolsonaristas causando aí na Câmara e tal. Você acha que é possível melhorar essa questão do discurso de ódio aí dentro na Câmara, né, com essa ideia de fechar o cerco, punir os deputados que agredirem, que é uma prática dos bolsonaristas, né? Vejam, antes dessa questão que o Arthur Lira colocou, nós temos um problema que precisa ser enfrentado com toda a grandeza, o que significou os atos terroristas do dia 8. E se tiver, a justiça está investigando os que praticaram, os que depredaram, os que organizaram, os que bancaram financeiramente, e as informações que temos, isso a justiça quem vai determinar, a investigação por parte da Polícia Federal, se tem ou não parlamentares envolvidos nisso. O que a mídia está divulgando é que sim, nós temos que ser muito duros. Eu sou defensor da tese anistia de jeito nenhum, porque eles praticaram atos que ameaçaram e ameaçam a democracia, além da violência que foi feita contra os 3 principais símbolos da democracia e do funcionamento das instituições da República, o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo. Portanto, em primeiro lugar, quem participou tem que ser punido com base no rigor da lei. Eu ouvi discursos semana, ontem, lá na Câmara, alguns deles falando o seguinte, que as pessoas que estão presas, que coitadinhas, que estão passando frio, que estão sem comida, que a alimentação é muito ruim e tal. Eles devem, e que muitos estão lá inocentemente, que não organizaram, é claro, depois do que eles fizeram, tal do acampamento, a depredação que fizeram,
Isso tudo não pode ter dó e piedade, na minha percepção. Todos precisam ser rigorosamente punidos. Portanto, eu defendo que não tem que ter anistia coisa nenhuma. Segundo, há que se ter um comportamento minimamente respeitoso na relação com o presidente Arthur Lira. Vamos estabelecer regras, porque hoje, na Câmara, a pessoa sobe lá e diz que o fulano é ladrão. Enfim, porque por isso mesmo, isso é decoro, isso não pode, tem que apresentar provas. Então, nós vamos ter que inibir isso. E tem que botar logo uns 3 no Conselho de Ética para caçá-los, que aí sim, puni-los, aí a coisa se normaliza, porque do jeito que está, não dá. Tem um grupo de parlamentares que desrespeitam o regimento, desrespeitam os parlamentares, porque, o Renato e Idri, os nossos ouvintes aí, eu gostando ou não, quem foi eleito representa parte da sociedade. O voto é soberano. As pessoas que foram eleitas precisam saber disso. Todo mundo, quando eu nunca esqueço, quando você vai tomar posse, você levanta essa mão direita e diz assim: prometo defender a Constituição, as leis do país, a convivência democrática, o respeito, não sei o quê. Todo mundo faz esse juramento. Não serve para nada para alguns, porque tem um grupo de deputados lá que não tem qualquer compromisso com a Constituição e nem com a democracia. Portanto, isso tem que ser regrado, tem que ter uma regra que puna, que iniba essa conduta delituosa que muitos praticam dentro do parlamento. Logo ali, aquele parlamento, aquele plenário Ulisses Guimarães, já foi palco de grandes debates nacionais. Você já foi parlamentar ali dentro, Fernando Henrique Cardoso, José Genuíno, José Disseu, Luiz Inácio Lula da Silva, e o próprio Ulisses Guimarães, Mário Covas, o Fiuza do DEM, parlamentares do campo da esquerda, do centro e da direita, que prezavam muito aquilo ali. Né? Aquilo ali tem que ter uma conduta compatível com o funcionamento e com o decoro parlamentar. E o negócio foi se nivelando. Acho que está uma zona ali, e nós não podemos pactuar com isso. Eu sou da tese que tem que ter regras duras e claras. Quem feriu o decoro, e isso é a falta de decoro, temos que levar para o Conselho de Ética. Eu tenho uma questão que está tocando muito a militância aqui, muita gente tem falado nesses últimos dias, que foi a foto do Quaquá, do Washington Quaquá, com o Pazuello. General Pazuello. Aí estou falando de uma pessoa que foi responsabilizada pelo PT e por muitos dos seus dirigentes como genocida na crise da saúde do Covid ali. Como é que se lida com esse tipo de questão, deputado? Veja bem, o deputado tem o direito de andar, né, falar, ser fotografado com quem ele quiser. É um direito dele. É um direito do Quaquá tirar foto com quem ele quiser. Eu não tiraria, mas isso não pode ser objeto de punição. Não. Porque o Pazuello é o símbolo da antivida. Foi ele que patrocinou tudo que o Brasil assistiu nessa Covid, o general Pazuello. É claro que hoje ele é deputado federal, os cariocas o elegeram, mas eu não tiraria. Eu acho que eu desviaria. Quando eu não quero bater, quando eu vejo, porque, assim, repetindo, viu, Renato, é um direito dele, nem acho que o PT deva punir por conta disso. Tem problema. Agora, do ponto de vista da imagem, do que representa Pazuello, do ponto de vista político, se eu encontrasse ele no aeroporto, em qualquer lugar, eu desviava. Não ia falar, porque ele, para mim, é o símbolo mais erudito, digamos assim, do que foi esse governo no tratamento da Covid. Eu não tiraria a foto, enfim, não sei por quais razões ele tirou, enfim, mas eu não tiraria. Estou dizendo um comportamento que como eu encontrei, tantas vezes eu encontrava na época da luta pela anistia, dar direto, eu encontrava a general para cá e para lá, e eu nunca me encostei para tirar foto. Eu acho que é um símbolo muito ruim, um período que o Brasil não vai jamais esquecer. São 700 mil pessoas que morreram, que pelo menos 50% deveriam ser evitadas. E tem, sim, a marca, o dedo, a fisionomia e o DNA do Pazuello, o símbolo maior
desse desmantelo desumano que ocorreu no Brasil, tendo ele como ministro da Saúde. Então, só para registrar também, eu não defendo a expulsão de ninguém, não. É que a militância se sentiu agredida, teve uma revolta, e até compreensível, né? Porque uma coisa é você encontrar e cumprimentar, tá? Outra é chamar quem discordar da foto de jumento, atacar a militância já de antemão. Foi isso que aconteceu e por isso que talvez tenha causado tanta revolta. Mas, deputado, então, assim, do ponto de vista da articulação política, pelo que eu estou entendendo, de alguma forma, o senhor está dizendo assim, a gente conseguiu equacionar boa parte dos problemas que a gente poderia vir a ter na Câmara dos Deputados. Eu entendi errado? Eu acho que, até agora, até porque tem uma máxima que todo mundo fala, que no governo Lula tudo dá certo. É abençoado por Deus, né? Até as coisas mais difíceis dão certo, né? Portanto, isso é muito forte, é muito simbólico, o comportamento do Lula. E isso ajuda muito as coisas evoluírem e caminharem corretamente. Por exemplo, no dia da eleição no debate que o PT fez, porque apoiar o Lira, a composição que foi feita, levamos a Maria do Rosário para a mesa diretora, eu li o que estava em jogo era a governabilidade do país. Por isso que eu digo, a nossa referência é o programa de reconstrução. Podemos fazer as alianças que forem necessárias para garantir a estabilidade política e institucional para a implementação desse programa que ele está fazendo, já começou a fazer, né? A terapia da cirurgia, retomar a campanha, projeto de imunização, que é um exemplo do mundo, a questão da recuperação da infraestrutura do país, a valorização do salário mínimo, tudo isso nós estamos já conduzindo. Então, por conta da aliança que nós temos feito, que garante a estabilidade. Então, o que nós temos feito até agora, e principalmente você pegar a PEC da transição, a posse, o dia 8, não foi pouca coisa o comportamento que os presidentes tiveram. O Lula liderou o Câmara, Senado e o STF, todos juntos, naquele momento decisivo do país, porque aquilo ali foi um corte, ali foi um sinal de que a democracia vai prosperar. Ela não vai ser desmontada e nem ameaçada. E agora, com a eleição da Câmara e do Senado, a composição das lideranças. No dia que o presidente foi eleito, o Arthur Lira, eu estava acompanhando a eleição, negociando tudo, na mesma hora o Lula ligou para nós, ligou para ele, e depois ligou para mim para parabenizar. E no outro dia me chamou lá com os vice-líderes para receber. Depois fez a reunião com os líderes. Em 40 dias, meninos, o Lula já fez o que o Bolsonaro não fez em 4 anos. Reuniu os governadores, todos, para discutir as prioridades dos estados, que é a reforma tributária. Foram todos, eu estava na reunião, reuniu os governadores, já reuniu todos os líderes, já teve 2, 3 reuniões com o presidente da Câmara, outras tantas com o Pacheco. Então, o Lula é um animal político, sabe muito bem por que ele é presidente do Brasil e o que ele tem que fazer para garantir tranquilidade e retomar a cultura de paz, funcionamento democrático do país. É isso que ele está fazendo. Foi um sucesso a ida dele na Bahia anteontem e ontem de manhã em Sergipe. Um negócio mais. Retomar um programa que estava acabado, e com o Minha Casa e Minha Vida, e com a diferenciação do programa que eles fizeram, retomando a prioridade para os que ganham até um salário mínimo, as pessoas que mais precisam de moradia barata. Então, Minha Casa mudou a concepção do programa, a reformulação do programa. O Bolsa Família está mudando, vai introduzir a questão da qualidade do ensino, a presença na escola do aluno, e por aí vai, né? Então, eu acho que a coisa está andando bem. Eu estou otimista, por mais desafiadora que seja a minha tarefa na Câmara dos Deputados. E a questão do Banco Central? Teve aqui o Márcio Postman, tiveram outros economistas, muita gente falando o seguinte, que o Lula sentiu o cheiro de queimado, né? Porque a economia pode, se a taxa de juros continuar alta, sim, e a meta inflacionária for para 3,5%,
o Brasil tende a não crescer, ele não entregar aquele crescimento econômico que ele prometeu na campanha e que o povo espera dele, porque ele fez acontecer quando foi presidente da República, no primeiro e no segundo mandato. Né? Agora, parece, o Lira já deu a entender que não existe espaço para discutir a autonomia do Banco Central e como vocês vão resolver isso politicamente dentro da Câmara. Tem espaço para alguma alternativa, Zé, que você possa ter? Veja bem, eu vou inverter, Renato, a conversa. Não tem que começar pela discussão da autonomia agora ou não. Tem que começar pela discussão das taxas de juros. É incompatível com o programa de reconstrução que foi eleito, taxa de juros a 13,75% com juros reais de 8%. Não é possível. Com a inflação dando tendência de queda, com o controle da inflação, porque o argumento que o presidente do Banco Central fala para levar as taxas de juros, ou pelo menos mantê-la, é porque é para não ter inflação. Não tem ameaça. Não tem ameaça. Em vários países do mundo, a inflação está superior à do Brasil. Portanto, essa visão conservadora de que tem que manter as taxas de juros para não ter ameaça nenhuma, você não pode considerar, para definir a taxa real de juros do país, apenas o controle da inflação. Tem que levar tem que levar em consideração outros componentes. O governo que foi eleito, o presidente do Banco Central foi do governo anterior. Nós não estamos discutindo tirar ele ou discutir agora a autonomia, não. Nós queremos discutir o seguinte: como conviver, há que se baixar as taxas de juros, isso é incompatível com o nosso programa de reconstrução. E o presidente do Banco Central tem que conversar com o Congresso. É isso que nós estamos discutindo. O Lula deu a senha. Não é para criar crise. Veja bem, por que o presidente Campos Neto vai no Roda Viva e fala bem mais de uma hora lá e não pode ir para o Congresso Nacional? Que história é essa? É proibido discutir o tema? É um negócio impressionante. Criar os tabus no Brasil que ninguém pode discutir. Tem que discutir, sim. Ele tem que ir no Congresso discutir. É o parlamento. Ora, se os ministros são convocados e convidados para irem ao Congresso, por que o presidente do Banco Central não pode ir? Não tem. Então, a discussão da autonomia ou não é uma discussão mais estratégica do ponto de vista do futuro que nós vamos ter. Não agora. Não agora. Ele tem um mandato. O governo do Lula respeita muito os contratos, enfim. Agora, não é compatível essas taxas de juros com o projeto de desenvolvimento que o país está vivendo, que é o programa de reconstrução do país, porque eles falam assim, a inflação corrói o bolso. Cara, é evidente, mas não tem ameaça da inflação. Segundo, quanto mais altas as taxas de juros, menos investimento privado tem no país, porque os rentistas recorrem ao mecanismo da compra de títulos do governo, do país, da União, para não investir, porque tem renda segurada, não tem risco nenhum. Portanto, só brasileiro é que pode aceitar taxas de juros reais de 8% e manter. E veja bem, eu desconfio que se não tivesse tido essa pressão, já estava querendo aumentar novamente. Não pode, tem que baixar sim, e nós temos que pressionar para baixar, e se for o caso, até discutir, no Conselho Monetário Nacional uma nova meta de inflação. Mas esse é o debate que o governo vai fazer, eu estou apenas comentando aquilo que nós temos conversado dentro do Congresso Nacional. Dri, vamos liberar o deputado. Deixa eu só ler uma mensagem aqui para ele. O Francisco José Rovai Dri diz para o Zé Guimarães que eu estou assistindo a entrevista dele aqui de Cariús, no Ceará. Sempre fiz parte do grupo de deputado no Estado. Acredito que um dos mais fiéis à sua liderança. Aí bem. Obrigado, Francisco José. Aliás, eu recebi o convite para receber o título de cidadão de Cariús. Eu vou ter que tirar um tempinho meu, porque meu tempo agora a maioria dele é em Brasília, é o jeito, é missão, né? Estamos tocando. Mas estou aqui no Ceará. Enquanto o pessoal vai pular carnaval, eu vou trabalhar hoje e amanhã no interior do Ceará. Eu vou a Xelô, vou a Xeramobim amanhã, vou visitar minha mãe, de 98 anos, lá no Distrito Encantado. Né? É uma bênção, né? Não, você tem uma mãe de 98 anos? Que maravilha, deputado. Muito bom, hein, Zé Guimarães? Muito bom. Muito bem. E tem também aqui o Carlos Alberto, mandou um superchat, dizendo não é hora de confraternização com nazistas, genocidas e terroristas, pensando em condescendência futura. Em 2026 vão voltar a ameaçar candidatos do PT. Fora os covardes. Obrigada, Carlos. E o João Pedro está aqui, Rovai, para dar um beijo. Então, subiu o João Pedro, ele vai dar um beijo, mas eu vou liberar
o Zé Guimarães. Isso, E aí vai ele lá que o conta Zé a tá com novidade dele. agenda cheia, né, Zé? Muito obrigado, viu? Adri, muito obrigado, viu, Renato? João Pedro, um abraço para você também, tá bom? Bom Natal para vocês, boa luta e vamos reconstruir o Brasil. Um abraço grande. Beijo. Tchau, Muito obrigada, deputado. Tudo bom aí? Obrigado.